Já cá estamos de novo para a nossa quarta lição de prática e relembrava que as aulas de prática neste nosso curso básico são a teoria da prática, uma vez que a prática é propriamente dita no trabalho mediúnico, na frequência do centro, na organização dos trabalhos de uma forma geral, só depois na integração nesses próprios trabalhos da Casa Espírita. Como devem imaginar, a Casa pode dar o seu curso sem aquela obrigatoriedade que no final as pessoas possam aderir ou possam integrar-se nos trabalhos do centro. Tivemos a dar na última nossa lição os grupos, a organização das reuniões, a organização dos trabalhos, e vamos hoje dar ou falar exatamente as preocupações que devem ter os trabalhadores, aqueles que se integram no grupo de trabalho, exatamente nos dias das reuniões. É claro que nós podemos dizer que se nós nos habituarmos nos dias das reuniões a ter determinados hábitos, a criar determinadas formas de estar, de ser, de pensar e sentir, naturalmente que custará menos depois vivermos assim intensamente todos os dias. Então, nos dias de trabalho, o que é que nós desde logo devemos ter em consideração? Em primeiro lugar, a ideia de que é muita a responsabilidade daqueles que se decidem integrar no trabalho espiritual, no trabalho de auxílio espiritual na Casa Espírita. E é muito importante que as pessoas tenham noção de que não podem ou não podemos andar nesta vai, não vai, falta, comparece, falta, comparece. Tem que haver um compromisso de assiduidade. O grupo valerá tanto mais quanto mais afinidade se tiverem os seus elementos e, naturalmente, quanto mais assíduos forem os seus elementos aos trabalhos. Por outro lado, temos a noção que não havendo, digamos assim, um isolamento no trabalho, quer dizer, os encarnados também têm a presença dos desencarnados, portanto é todo um trabalho conjunto, um trabalho de equipa, temos a noção da responsabilidade e realmente da responsabilidade e também do respeito que nos devemos uns aos outros. E, portanto, os espíritos desencarnados não andam de vez em quando a participar, participam sempre. A nossa falta de assiduidade, a nossa falta de comparência, naturalmente que manifesta uma falta de respeito para com eles, com o seu trabalho. Portanto, quando as pessoas não podem, por qualquer razão, pela sua vida pessoal, pela sua vida familiar ou profissional, não podem integrar-se no trabalho, não se integram. Continuam a frequentar até que um dia possam assumir essa responsabilidade. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Se nos integramos no trabalho, então devemos ser assíduos. Há casos excepcionais, com certeza, casos de saúde, ou casos de saúde familiares, ou acidentes de última hora, que realmente podem justificar isso, mas que isso seja a exceção e que não a regra. Depois, nesse dia de trabalho, vamos a fazer uma análise sobre o nosso conduta do dia de trabalho. É necessário haver uma vigilância muito aturada sobre pensamentos, sobre palavras, sobre os atos que nós praticamos nesse dia. Qualquer falta de vigilância nessa área acarreta o quê? A aproximação de forças negativas, o envolvimento com entidades do mundo inferior, e isso vai condicionar a nossa preparação para o trabalho e a nossa capacidade de nos concentrarmos, nos dedicarmos absolutamente ao trabalho, e naturalmente vai perturbar a corrente que é fundamental e exista durante o tempo em que nós estamos procurando auxiliar os desencarnados. O trabalho mediúnico é isso mesmo. Ou durante o tempo em que nós estejamos a atender algum encarnado, na orientação, no conselho, no apoio, em saber ouvir, etc. Portanto, tudo isso é muito importante e nós devemos desde logo, desde pela manhã, como eu digo, é uma prática que ao longo do tempo se vai arrastando para todos os dias, mas no dia de trabalho, particularmente, tem que haver vigilância sobre pensamentos, sobre os sentimentos, sobre as palavras e os atos que nós, provavelmente às vezes de uma forma distraída, nos deixamos levar. Agora, quando é que é o início dessa preparação? Bom, estamos a falar no dia, com certeza que é logo pela manhã, ao acordar, ao despertarmos. Devemos começar aí. Devemos começar aí com uma oração, com uma concentração, uma elevação de pensamento, para que não nos deixemos cair em julgamentos fáceis, em críticas que estão sempre à flor da pele, ou à boca da boca, ou à boca da língua. Então é necessário que essa preparação seja desde logo, desde o início da manhã. É claro que o ideal será que essa preparação comece de véspera, comece a ser progressivamente de véspera. Não gostar, podemos fazer a nossa vida normal, podemos conviver, podemos divertir-nos, mas que haja um divertimento são, que haja uma convivência sã. E isso pode ser quase todos os dias conseguido.
mas pelo menos no dia do trabalho, é importante que nós tenhamos essa preocupação. Logo pela manhã, nas orações pela manhã, nós temos consciência de que é muito importante essa preparação. Ora, a nossa preparação deve ser, portanto, logo desde pela manhã, em termos de atitude mental, atitude do exercício do pensamento. Aqui, há uns anos atrás, considerava-se que, de facto, o desenvolvimento espiritual era um desenvolvimento próximo de incorporação, de influenciação direta, de entrada dos espíritos no corpo dos médiuns, até surgiu daí esse equívoco que era considerar que se poderia fechar a morada, ou poderia fechar o cofre, ou ter uma atitude qualquer nessa área. Mas hoje sabe-se perfeitamente, a ciência também se aproxima um pouco dos conceitos espíritas. Sabe-se que não, que os espíritos agem pelo pensamento, pode ser um pensamento mais forte, uma atitude mental mais forte e naturalmente, uma influenciação, um domínio, um controle mais apertado do centro de recepção e emissão do pensamento de cada um, ou, neste caso concreto, do médium ou da pessoa que tem mediunidade, que pode ser ostensiva ou pode não ser ostensiva. Então é necessário que haja essa preocupação na preparação de uma atitude mental, privilegiando a oração. Não é preciso estar Pai Nosso que está no céu, Ave Maria cheia de graça. Às vezes isto é uma rezadeira, uma reza que não conduz a lado nenhum, porque a pessoa está mais preocupada com as coisas à sua volta, propriamente com as palavras que vai dizendo. Então é muito importante que seja uma atitude mental positiva, elevação do pensamento, diálogo com os bons espíritos, diálogo com Jesus, com o mundo superior, nessa preocupação que de alguma forma busca nas perguntas a resposta, que não é outra coisa que a relação reflexão e meditação. Mas não é muito importante que nós tenhamos essa preocupação logo, uma atitude mental. É fundamental que nós nos entendamos nesta matéria. Tudo vai do pensamento e a concentração, a fixação da atenção é exatamente isso. É nós agirmos voluntariamente pensando positivo, pensando no mundo superior, pensando nas relações entre nós e os guias, os protetores, os espíritos bons. Depois é necessário verificar, vigiar, controlar as palavras, as atitudes. É necessário tê-las com correção, tê-las com elevação. É necessário não dirigir palavras a ninguém com más intenções. Isso é fundamental. Às vezes, fruto da vida, fruto das circunstâncias da vida, às vezes as pessoas não são santas e podem reagir, mas imediatamente controlar, imediatamente dominar essas intenções ou essas ideias, transformá-las logo de imediato. Tendo em atenção que em todas as facetas da nossa vida há sempre a intervenção negativa que procura desviar as nossas atenções, fazer-nos mergulhar na inferioridade, fazer-nos mergulhar no erro e no julgamento fácil. E dessa maneira é importante que nós evitemos as discussões. É muito importante que nós pensemos que discutir, quando há discussão, há dois elementos a discutir. Pode alguém estar excitado, pode alguém estar nervoso, pode alguém perder a paciência, falar alto, mas nós, aqueles que vamos nos preparando para o trabalho espiritual, devemos controlar isso, não reagir, não responder. A discussão vai acabar no monólogo que poderá ser esbatido com a orientação do nosso pensamento, com a elevação do nosso pensamento, com o pedido de socorro, com o pedido de envolvimento das forças positivas, dos bons espíritos. E isso pode fazer com que nós controlemos essas tendências, essas tentativas que sempre estão à nossa volta. Os espíritos povoam o universo. Não há espaço, aquela que foi criada, a ideia durante muito tempo, de que os espíritos estavam no purgatório, no inferno, no céu. Essas situações não é de estarem, é de serem elas próprias, viverem num estado de alma mais elevado, menos elevado ou mesmo negativo. Então, eles estão em toda a parte, estão à nossa volta, estão por perto. E muitas das vezes são os nossos pensamentos, são as nossas ideias, às vezes as nossas reações que os atraem. Bom, isto no aspecto mental, mas é evidente que também no aspecto físico é preciso ter algum cuidado. Eu recordo-me que antigamente, bem, agora ainda determinadas forças religiosas consideram como tal, haveria a necessidade de jejuar na véspera do dia do Senhor. Isso é uma coisa que se perde na noite dos tempos. Muito antigamente, na sexta-feira, era o dia da preparação para o sábado, que era o dia do Senhor.
E então as pessoas deveriam ter cuidado com a alimentação previamente, para que a alimentação não colocasse o corpo naquelas digestões muito difíceis, num trabalho de metabolismo celular muito intenso e que conduz mais para o sono do que propriamente para a concentração. Então essa questão, que era a preparação para o Dia do Senhor, deixou de ter algum significado, alguma razoabilidade, a partir do momento em que os homens decidimos alterar o Dia do Senhor de sábado para o dia primeiro da semana, que é o domingo. E, portanto, tudo perdeu algum sentido. Quando era a sábado, a sexta tinha sentido. Quando passou a ser ao domingo, a sexta deixou de ter sentido. Era mais uma forma que nós encontramos, os dirigentes religiosos de outros tempos, que nós encontramos para ir buscar ao povo mais dinheiro, a pretexto da troca dessas obrigações por doações às próprias igrejas. Então, essa questão deixa de ter sentido. Porém, continua a ter sentido o cuidado da alimentação para os dias de trabalho espiritual. Isto porquê? Isto porque no dia do trabalho espiritual nós vamos ser convidados a ter uma capacidade de concentração muito intensa, a ter uma capacidade de doação muito intensa e a não poder, de alguma maneira, deixar-nos adormecer, embalar por digestões difíceis. Então, neste dia, com a alimentação, devemos ter o cuidado de a ter leve, de ser uma digestão leve, de fácil, ou melhor, ser uma alimentação leve, de fácil digestão, para que o corpo não esteja a pedir ali aquela sonolência que resulta normalmente depois de refeições muito lautas, depois de refeições muito abundantes. Então deve ser leve, deve ser de pouca quantidade de alimentação, deve ser uma ausência total de álcool. Há pessoas que dizem, então, mas não faz mal nenhum álcool. Jesus na ceia diz que bebeu vinho e também pão ázimo. Não, é verdade que a ideia em si foi essa, mas também não temos dúvida em aceitar que nas bodas de Caná Jesus transformou a água em vinho, provavelmente seria vinho sem álcool. Mas em si é o produto da videira, que foi normalmente utilizado para ensinar o povo humilde a perceber melhor as coisas. Então, é natural que isso tenha sido assim. Mas o álcool diminui a nossa capacidade de raciocínio. O álcool, entrando na circulação, vai adormecer as células cerebrais, que são aquelas que são concitadas para uma maior ação na atitude de concentração, na atitude de elevação de pensamentos. E, portanto, deve haver nestes dias ausência total de álcool. Depois, reduzir fundamentalmente no âmbito da carne. A carne é, por assim dizer, um alimento muito sanguíneo e que tem muitas características, muitas proteínas, e tem características que, aliadas àquilo que normalmente é utilizado, aos amidos, ao arroz, às batatas, etc., têm uma dificuldade maior de digestão. Então deve-se evitar as carnes, deve-se evitar o café como bebida excitante, deve-se evitar os temperos excitantes que os há em grande medida. Portanto, é um cuidado com a alimentação muito importante para que, no momento em que nós somos convidados a participar mais ativamente, mais intensamente na ajuda espiritual, nós estejamos em condições de estar à vontade, de estar a participar numa corrente que é fundamental no tratamento dos espíritos, isto é, na formação de uma corrente que permita que o diálogo seja mais intenso, mais profícuo, enfim, com maior êxito, com maior eficiência, como se pretende, que é realmente orientar os espíritos desencarnados, que andam equivocados, para um novo caminho e para se afastarem da perturbação daqueles que perseguem na Terra. Então, é muito importante ter esta noção. Depois, ainda assim, a descontração com pensamentos positivos, a descontração com pensamentos positivos, o distanciamento de preocupações inferiores. Às vezes diz, porque não deve fazer-se amor no dia de trabalho, porque não deve fazer isto, porque não deve fazer aquilo. Nós temos que compreender as vantagens em evitar determinadas situações. É a mesma coisa que dizer, não, a gente deve sentar numa cadeira sem encosto, que é para não dormir. Mas essa cadeira sem encosto, ou então o chamado banco, também às vezes nos perturba, porque a gente não tem como se encostar e ficar a pensar naquilo. Se tivesse, estaria melhor, mais concentrado. Também não se concentra, portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Tudo deve ser como o sal na comida, com equilíbrio. Então, é muito importante
nós distanciarmos das preocupações inferiores. Aí vamos satisfazê-las para depois não as ter. Não, é um hábito. É a criação de um hábito de não nos distanciarmos dessas preocupações. Nós não vamos, grosso modo, nos dias de trabalho, resolver muitos problemas, pessoas que se preocupam que não pagaram a luz, ou que não pagaram a água, ou que não compraram a carne para o dia seguinte, mas também já não vão resolver esse problema. E, portanto, é convencer-nos que, de facto, temos que evitar determinadas circunstâncias que nos distraiam a atenção e nos, enfim, afastem digamos assim, da contribuição que devemos dar todos com as nossas vibrações e com os nossos pensamentos para que o trabalho seja um êxito. É claro que nesta particularidade, nada melhor do que sintonizando as nossas mentes, vamos falar das preocupações do dia do trabalho, nós termos, sei lá, quer dizer, um tempo antes, uma hora e meia antes, 2 horas antes do trabalho, tomar um livro de grande moralidade e fazer uma leitura. Pode ser do Evangelho e deve ser. Pode ser do Evangelho e deve ser. E, portanto, é essa sintonia que nós procuramos buscar, concentrar noutros assuntos, noutros temas que devem ser fundamentalmente a nossa preocupação. Portanto, uma leitura moralizadora ao longo do dia, mais próximo do momento de começarmos o trabalho. E depois termos a noção, termos a preocupação que vamos ser partícipes, que vamos ser interventores diretos na preparação do ambiente onde vamos desenvolver o nosso trabalho, Alguns dizem, deve haver neste dia repouso físico e moral. Mas a gente sabe que nós não podemos escapar, ou não podemos distanciar-nos do nosso trabalho normal, da nossa profissão, onde angariamos os meios de subsistência para a família. Agora, procurar não andar à lufa-lufa, não andar a fazer aquilo que normalmente não fazemos. Podemos fazer noutros dias, mas no dia de trabalho evitar ao máximo o desgaste físico ou, digamos assim, a multiplicação dos trabalhos físicos sem que eles possam ser fundamentais nesse dia, podemos guardar no dia imediato. Então, esta descontração com os pensamentos positivos, a distância das preocupações inferiores, são, de facto, condições muito importantes para que nos preparemos ou para que cheguemos ao trabalho e estejamos libertos de alguma influência, de alguma perturbação, de alguma ansiedade, de alguma angústia, porque isso vai condicionar sempre. Quando a gente chega ao trabalho e evidentemente, está preocupado com isto ou com aquilo, não vai participar, não vai estar concentrado, não vai participar na corrente, não vai colaborar intensamente para o êxito dos trabalhos. É claro que temos que ter algumas noções ou algumas ideias daquilo que pode acontecer. É possível acontecer grandes chuvadas, que a temperatura seja muito baixa, que haja grandes, digamos assim, grandes acidentes naturais, ou que haja grandes ações da natureza que impeçam a nossa ida ao trabalho. Pode acontecer, mas não podemos estar, digamos assim, preocupados em que a mínima reação da natureza, por enfim, menor que seja, que nós temos logo uma desculpa para não ir, para chegar atrasados, para não querer participar. Então, é muito natural que isso aconteça, mas também é natural que nós estejamos moralizados ou estejamos consciencializados para isso e, de facto, às vezes não damos extrema importância ao fenómeno. Até porque muitas vezes ele aparenta ser uma coisa tremenda e, passado poucos minutos, aliviou rapidamente. São os chamados impedimentos naturais, de tragédias naturais, de alterações climáticas ou mesmo higrométricas. Depois há, de facto, determinados problemas, determinados impedimentos que são provocados. E nós devemos ter essa noção para também não nos deixarmos, digamos assim, dominar por essas coisas. É muito frequente que haja um acidente provocado, é muito frequente que isso possa acontecer. Ou melhor, é muito natural que isso possa acontecer. Um acidente provocado, um furo, enfim, uma batida, o carro não trabalhar, isso pode acontecer. E nós temos que estar sempre preparados para uma alternativa. Pode acontecer a falta da chave do carro, onde é que está, onde é que não está. Podem vir notícias preocupantes. Eu acho curioso que às vezes temos tido essa informação. Fulano não vem. Porquê? Tem alguém no hospital. Tem um familiar no hospital. Nós temos consciência de que quando os familiares são, digamos assim, internados nos hospitais,
há um tempo de visita, não permita, foi em centros de casas de saúde, onde até o familiar pode ficar no mesmo quarto, a dormir, a passar a noite, mas não é o caso, a maior parte dos hospitais não permitem isso, e, portanto, a pessoa está, de facto, internada, mas há uma baliza de visita que não se prolonga para além de uma determinada hora da tarde. Hora da tarde, pode ser às 8 horas, às 20 horas. E às vezes vemos pessoas a não vêm aos trabalhos das 8h30 ou das 9 horas porque têm um familiar internado no hospital. Não, é porque facilitam ao máximo e não querem. É pura e simplesmente isso. Porque se disséssemos assim, estão à beira da cama, estão à cabeceira do doente, é uma coisa. Agora, no hospital isso não acontece, porque não permitem essa situação. Às vezes é o facilitismo, é uma desculpa que se arranja à última da hora, com essa do o familiar estar no hospital. Mas também há notícias preocupantes. Às vezes eu espanto-me quando a pessoa diz fulano está muito mal, foi internado agora no hospital. Já é motivo, sei lá, a 200 km, a 300 km, até no estrangeiro, já é motivo para que a pessoa não compareça. Não, é motivo para que a pessoa compareça, porque seguramente nessa oportunidade vai ser ajudada, vai ser intuída, vai ser inspirada, vai poder orar, vai poder ligar-se com outros companheiros, fazer uma corrente que até auxilie quem está doente. É claro, na questão da falta da chave, como há pouco dizíamos, nada melhor que nós temos um plano B, agora está na hora de falar nos planos B, mas nós não nos preocuparmos porque se a chave não aparece, nós temos a perspectiva de telefonar a alguém vizinho, alguém amigo, para passar por lá, resolve-nos o problema imediatamente e muitas vezes a chave aparece logo. Aparece logo na hora. E há situações muito curiosas. Eu posso dizer que já passou comigo. Às vezes, uma certa ocasião, andava à procura da chave, porque me faltava a chave do carro e tinha a chave na mão. E andava à procura da chave onde ela, de facto, não estava, porque estava na mão. Às vezes há esses pequenos ses que nos, digamos assim, influenciam para nós alterarmos os nossos compromissos. Então, é muito importante que nós nos preocupemos com isso. Outras vezes, à hora da gente sair para o trabalho espiritual, aparece sempre um telefonema, pode-me fazer um favor, pode-me trazer aqui isto, pode-me levar lá aquilo. Não, nós temos os nossos compromissos. Podemos, de facto, dar andamento a esses pedidos, mas na hora própria. Agora vou fazer isto. E depois, então, esteja descansada que eu faço aquilo que me pede. É essa preocupação que às vezes impede que à hora de nós virmos para o nosso compromisso, alguma coisa nos faça impedir de vir. Depois, às vezes, pode ser um familiar que está enjoado, que está a vomitar, ou que está com 37 de febre ou 38 de febre. São coisas que a gente deve estar preparada para isso. Porque ninguém vai morrer, com certeza, se estiver enjoado e vomitar. Nós devemos dar-lhe assistência, mas depois assumir também o nosso compromisso. Mas a circunstância em si é mesmo impeditiva. Com certeza, são exceções que confirmam uma regra. E não estamos a dizer que tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não. Nós temos que estar preparados para a segunda possibilidade, quer dizer, alterar esse impedimento de última hora, resolvendo de uma maneira, às vezes, muito, muito fácil. Portanto, são impedimentos, são problemas que nos condicionam a nossa conduta no dia de trabalho, ou que nos condicionam a nossa partida para o compromisso que assumimos no dia de trabalho. É claro que, como já falamos na avaria do carro, também é sempre uma alternativa nós dizermos às pessoas que nos socorram passando por nossa casa para resolver um problema. Depois há outra coisa curiosa, às vezes é o trânsito. Estava muito trânsito. Mas nós, no dia de trabalho, nós sabemos se está a chuva, o trânsito aumenta, alguma coisa extraordinária que vai acontecer, nós sabemos e precavemos, em vez de sairmos em cima da hora para o nosso trabalho, saímos um pouco antes. Nada melhor que sair um pouco antes, que nos precavermos, que nos prevenirmos para aquilo que possa acontecer com o trânsito. Mas é uma desculpa, com certeza. Há circunstâncias em que a pessoa tem que sair quase em cima da hora e o trânsito acaba por atrasar as pessoas. É claro que no meio disto tudo há uma coisa que eu gostaria de dizer. Há casas espíritas, enfim, que não transigem. O trabalho começa àquela hora e fecham as portas e ninguém mais entra. Com certeza que sim. Enfim, aceitamos, não vamos discutir isso, cada caso é um caso. Mas nós devemos também ponderar essa situação, porque às vezes não é por o facto de uma pessoa chegar uma vez atrasada a uma reunião que a reunião não vai ter êxito. Às vezes é um princípio de exagero da disciplina que acaba por depois produzir efeitos não tão positivos como realmente nós poderíamos ter e deveríamos, aliás, nós precisamos de ter motivos impeditivos.
E neste particular, em motivos justificados, e neste particular surge, como é evidente, uma viagem inesperada. Pode acontecer que à última da hora, ou em cima da hora, ou meia hora antes, ou uma hora antes, alguém nos solicita, algum familiar, para levar ao hospital, para levar a outro lado qualquer. São tais viagens inesperadas. Nós não podemos considerar viagens sempre inesperadas. Esta semana é uma viagem, para a semana é outra viagem, depois para a outra semana é outra viagem. Temos de ter algum cuidado com essas viagens. E às vezes, não estamos livres disso, às vezes com o egoísmo das pessoas que inesperadamente buscam um socorro para levarmos a algum lado. Temos que ponderar essa situação. As pessoas não podem andar até a última da hora e depois, em cima da última da hora, condicionarem os nossos compromissos. Então, mas pode acontecer uma viagem inesperada? Pode acontecer uma viagem inesperada. Pode acontecer um acidente de um familiar e a gente ter que socorrer na estrada. Pode acontecer uma avaria já no período da noite e nós temos necessidade de socorrer as pessoas nessa avaria. Então, são circunstâncias, são situações que são realmente ponderáveis e que são aceitáveis. Ou uma doença grave, pode acontecer, um familiar que cai, que torce uma perna, que parte uma perna, que tem que ser atendido na hora, alguém que teve que sair inadvertidamente e um filho adoeceu. Portanto, há situações que, de facto, são suscetíveis de serem ponderadas e serem perfeitamente aceitas. Isso não deve ser, é motivo para ser sempre. Quer dizer, a gente acaba por considerar a regra a exceção e a exceção a regra, e isso é que é negativo. Há motivos justificados que impedem, há motivos justificados que impedem, como, por exemplo, uma enfermidade momentânea. Ninguém está livre, mas ninguém está livre de desmaiar, de cair, de ter um acidente. Então há determinadas circunstâncias inopinadas e que não se estavam a dar conta que justificam que, de facto, no dia de trabalho, nós estamos impedidos, de facto, de ir ao trabalho, ou de chegar atrasado, ou de realmente não podermos participar, não podemos colaborar nessas circunstâncias. Depois há outras circunstâncias também que são impeditivas, e aí já numa forma mais sistematizada, mais prolongada, como é o caso, por exemplo, uma gravidez de risco. E hoje temos muitas circunstâncias dessas, muitas situações dessas, em que a grávida tem que estar deitada, tem que estar em repouso e não tem quem faça o trabalho. Portanto, isso é possível, que isso acontece. Agora não vamos dizer, todas estão grávidas, calha tudo ao mesmo tempo e de risco, ainda por cima. Às vezes nós arranjamos assim desculpas que têm muito a ver com uma certa, enfim, com um certo facilitismo que a gente põe na questão do trabalho espiritual. É claro que é necessário terem atenção ao seguinte: quando a gravidez ultrapassa o 6º mês, mesmo não sendo de risco, é natural que a mãe, que a jovem grávida ou que a grávida possa ter dificuldades, possa ter com o peso do ventre, com tudo isso, possa ter dificuldades em se concentrar, em participar, em se integrar ao trabalho. Isto é perfeitamente justificável. Que a partir do 6º mês, a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora, neste caso, que não o trabalhador, a trabalhadora, a grávida, que neste caso possa ter uma justificação plena para não participar no trabalho. Há um dito curioso, um ensinamento curioso, que Kardec aconselhava à época, que era a participação das senhoras durante o período menstrual. Ora, as coisas os tempos são diferentes. Nós entendemos que à época de Kardec, as condições higiênicas da mulher neste período eram muito difíceis, não tem nada a ver com aquilo que são hoje. A utilização, digamos assim, daquilo que é hoje os pensos, que estão, enfim, disseminados por toda a parte, com características extraordinárias, sensacionais, que os meios de comunicação divulgam, etc., que hoje as pessoas não tenham aquelas limitações higiênicas que tinham no tempo de Kardec, em que nada disso existia. Nós estamos a lembrar quando as crianças, no meu tempo, os bebés usavam fraldas de pano, agora já são descartáveis, já tem aquilo, é uma maravilha, que nunca se sente sequer, enfim, o xixi que fazem, portanto não corta as pernas. E aqui há uns 40 anos atrás, já não era assim, era muito diferente. Agora, há situações em que as senhoras, neste período, têm dores, têm mal-estar, têm dificuldades. E, portanto, se o têm, é natural que haja um impedimento para estarem no trabalho espiritual, ou no trabalho mediúnico, ou na reunião espírita, mas que isso não é toda a sua
digamos assim, todo o período mensal, é só um pequeno número de dias reduzido em que isso pode acontecer. Mas é perfeitamente justificável. Não é justificável que todas, porque não é verdade, que todas arranjem essas desculpas para, durante o período menstrual, não participar dos trabalhos porque estão com o período menstrual. Não há essa digamos assim, hoje não há essa situação, até porque, como eu volto a dizer, há hoje condições que permitem manter uma higiene muito fácil e muito clara durante esse período. Agora, que fazer? Estamos a falar na conduta dos trabalhos. Que fazer antes do trabalho? Quase imediatamente antes do trabalho. Bom, é muito importante, na vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e dos atos, que os trabalhadores evitem conversas impróprias, diálogos suscetíveis de provocar discórdias e tudo quanto possa prejudicar a boa sintonia do grupo. Hoje é plausível e até compreensível que toda esta gigantesca manipulação dos mídias que fazem com que as pessoas andem perturbadíssimas, preocupadíssimas, com crise para aqui, com crise para ali, é natural que haja essa ansiedade por falar, por desabafar sobre determinadas coisas. Mas nós temos de ter consciência que o trabalho espiritual deve ser preparado por forma aquilo que é de César de dar a César, aquilo que é de Deus de dar a Deus. E se nós vamos ter um trabalho espiritual, é fundamental que possamos de lado, por algum tempo, por 1 ou 2 horas, essas preocupações, para nos preocuparmos fundamentalmente com aquilo que é espiritual. Então, evitar as conversas impróprias, evitar diálogos que possam causar discórdias, discordâncias, desarmonias, porque isso vai, de imediato, atrair as forças negativas para o ambiente onde o trabalho se vai desencadear. Então, devem os trabalhadores entrarem para a sala de reunião atempadamente, calmamente, alguns minutos antes de começar o trabalho. É evidente que depende muito da organização dos trabalhos. Nós temos trabalhos de passos e a seguir o trabalho mediúnico. Os trabalhadores devem, tão logo acabem o passo, estando concentrados como estão, na metodologia que nós usamos, que é um trabalho na sala, é um trabalho individual, mas na presença de todos, o passo magnético, que os trabalhadores se desloquem depois para a sala de trabalho mediúnico, calmamente, sem alimentar conversas, sem alimentar diálogos com ninguém, com a preocupação que estão de manter a sintonia com os seus guias que buscaram, de facto, no passo magnético. Portanto, devem entrar na sala, poderão ter uma outra conversa elevada, um outro comentário elevado sobre o que se vai passar no trabalho, sobre o Evangelho, sobre a evangelização, sobre a preocupação de ajudar, de auxiliar, mas só isso e pouco mais, e mais nada. É o trabalho que se vai desencadear e, portanto, para além de a entrada da reunião deve ser feita com calma e antecipadamente, a conversação ser elevada e a pontualidade, que é fundamental. Porque os espíritos estão ali já preparados, os trabalhadores espirituais já estão preparados para o trabalho e, portanto, não é justo e nem é respeitável ou não é manifestação do respeito quando eles estão preparados para iniciar o trabalho e nós, no grupo, estamos a falar sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, que para além de perturbar, como eu disse, atrair negatividade, pensamentos negativos, ainda por cima vai exigir deles mais trabalho, mais intensidade na sua concentração, para poderem, às vezes, isolar e libertar o ambiente de determinadas vibrações. Portanto, é fundamental pôr ordem. A pontualidade é muito importante. É claro que estamos a falar na pontualidade fundamentalmente, quando é, por exemplo, a presença do grupo para trabalho mediúnico. Não há, como no caso da nossa organização, que a pessoa tem o atendimento fraterno, depois tem a palestra, depois tem a radiação, depois tem os passos individuais, embora em público, e depois o trabalho mediúnico. Porque nós, assim, resolvemos para evitar que as pessoas que vêm à Casa Espírita tivessem que vir cada dia para a sua finalidade. E então, como a vida está difícil, as pessoas vêm uma vez e têm a possibilidade de, nessa vez, serem esclarecidos, serem atendidos, serem esclarecidos pela palavra, serem ajudados pelo passo, pela terapia fluídica, ou serem ajudados pela terapia mediúnica. E, portanto, é muito importante que haja esta percepção. Mas é um dia de trabalho, é um calçado de trabalho mediúnico. Mais se aplica esta preocupação que nós dissemos, que é entrar na sala de reunião atempadamente, conversas edificantes,
enfim, a organização, com a leitura, com o cântico, como estiver organizado, e pontualidade. Porque é evidente que cada vez que uma pessoa chega atrasada, perturba o ambiente, entra no ambiente e perturba, causa uma certa agitação. Às vezes a pessoa vem a correr, vem já cansada, vem a arfar e, claro, vem atrás com uma série de entidades que procuram, de facto, perturbar o ambiente e dificultar tudo aquilo que é muito importante. Então já vimos que a sessão espírita, a reunião espírita, deve ter determinados pressupostos a terem atenção. Portanto, pontualidade, assiduidade, conversação é a manifestação clara da disciplina. Francisco Canto Xavier contava que perguntou ao seu guia qual era a maior preocupação numa reunião mediúnica, numa reunião espiritual, e ele respondeu: primeiro, disciplina, e segundo, segunda, disciplina, e terceira, disciplina. Quer dizer, é fundamental essa questão da disciplina, que abarca tudo o resto. Abarca a pontualidade, abarca a assiduidade, abarca a conversação edificante. E dentro desta disciplina, como é que o grupo se deve conduzir? Qual é o número de elementos? Kardec dizia, e consta da codificação, que um grupo deve ter 1 a 3 médiuns e 3 a 5 doutrinadores ou esteios. Era uma base de partida. Se nós agarrarmos na ideia que Jesus deixou, ela é um bocadinho mais ampla, porque Jesus escolheu 12, não escolheu 3 e 5, 8, que é 1 a 3, 3 a 5, o máximo 3 médios e 5 esteios ou doutrinadores, escolheria 8. Jesus escolheu 12 e ele 13. É claro que essa organização pressupõe, transvasando para o nosso caso espiritual, neste caso o espiritismo, pressupõe que nós poderíamos ter um grupo aceitável nessa ordem de grandeza. Sendo que Jesus nunca faltava, era o primeiro a chegar e era sempre o último a sair, não precisava de substitutos, nem os tinha, consideremos com clareza, e nós não podemos dizer isso, estamos muito distantes, muitíssimo distantes dessa capacidade de Jesus, e portanto o dirigente, aquele que dirige o grupo, necessita ter alguém que o substitua em qualquer impedimento, necessita ter alguém que o substitua se a sua tarefa dentro do grupo mediúnico for, enfim, requerida para outro efeito. Terá que ter alguém que dirija o grupo. E daí que nós possamos dizer que o grupo mediúnico poderá ter o dirigente e o seu substituto e 4 médiuns, 4 doutrinadores, 4 esteios. Dizemos isto como base de partida, 4, 4, 8 e 4, 12. Mas poderá não haver tanta gente e ser 3, 4, 2, quer dizer, é evidente que ela pode ser variável. Estamos a dizer que, como um limite, digamos assim, razoável, em que é possível ainda controlar a direção do grupo, nós poderíamos chegar aos 14 elementos, sendo que um o dirigente e o outro o dirigente substituto. É claro que depois vem nesta questão a distribuição na mesa. Há determinadas pessoas que dizem assim: não, os homens são fortes, as mulheres são fracas e, portanto, não devemos ter 2 homens seguidos ou 2 mulheres seguidas. Deve haver uma alternância. Isto é tudo uma confusão, que às vezes são conceitos que não têm nada, que não se estribam na realidade, porque há homens que são muito sensíveis e, portanto, não conseguem determinada força mental. Há mulheres que têm um espírito forte, quer dizer, que têm uma capacidade de concentração muito elevada. Portanto, dizer que é positivo ou que é negativo, isso é tudo conversa. Porque até, por exemplo, nós sabemos hoje, há pessoas que são direitas, outras são canhotas. Há umas que têm uma propensão para o desenvolvimento do lado direito de um determinado número de funções, há outros que têm do lado esquerdo. E, portanto, isto é tudo uma conversa que não se estriba em realismo, nem em lógica racional. Agora, é evidente, o que deve ser é que, para cada médium, deverá ter o doutrinador, à direita ou à esquerda, o esteio, à esquerda ou à direita. E, portanto, por cada elemento, como vimos, 4, 4, 4, por cada médium, um doutrinador e um esteio. Poderá ser, mas não é obrigatório. Pode haver só 3 médiuns e pode haver 9 doutrinadores ou esteios. Não é impeditivo que o grupo se reúna, até porque nós não temos a garantia de que alguns dos participantes, alguns dos elementos de concentração não venham a desenvolver a mediunidade. E ocorre muitas vezes, bastas vezes, que alguns elementos vão desenvolvendo a mediunidade chamada de incorporação, o que nós dizemos de psicofonia ou de psicografia. Então, o que é conveniente é isso, é que haja, de facto, um doutrinador e um esteio. Por outro lado, algumas pessoas dizem assim: não pode haver 2 médiuns seguidos porque, pasme-se,
Os espíritos às vezes ficam na dúvida, são de para este médium, se para aquele. No mundo espiritual tudo está organizado e, portanto, não é isso que é impedimento. Agora, deve, dentro do possível, haver uma alternância. Médium, doutrinador, esteio, médium, doutrinador, esteio, sempre nestes intervalos, para que possa ser exercida a tarefa que cada um incumbe. Sendo que é aconselhável a nossa forma de ver que o esteio também possa exercer essa tarefa de doutrinação. E daí que nós possamos dar alguma primazia a essa possibilidade. O esteio de um lado e o doutrinador do outro e alternarem a sua tarefa. Uma vez o doutrinador faz esteio, outra vez faz o doutrinador e vice-versa. Portanto, é essa distribuição que é lógica. E não há cá outras coisas de virado para o Oriente, virado para o Ocidente, como alguns credos religiosos de cariz espiritualista praticam. Não há voltado para o Oriente, não há um homem a fechar a corrente e outro homem a abrir a corrente, não há nada dessas coisas. São tudo ideias que não se estribam dessa capacidade de exercício mental, de força mental, de concentração mental, que é fundamental num trabalho desta natureza, num trabalho de socorro espiritual. Depois é claro que tem que haver uma certa ordem durante a sessão espírita. Por exemplo, é consenso que a luz branca, como nós sabemos, decompõe-se em várias cores. As cores todas juntas que dão a luz branca. Então, a luz branca tem alguma particularidade de queimar, de destruir o ectoplasma em suspensão no ambiente. E daí que seja de todo conveniente que a luz do recinto seja uma luz difusa. É claro que, assim, mas a luz mais aconselhável é a luz vermelha. Porque a luz vermelha tem uma determinada simbologia, deve evitar-se na casa espírita isso, aqueles recantos onde se fazem sessões inferiores e tal, tudo aqueles vermelhos, uma cor de sensualismo ou de sensualidade. Mas nós temos luzes mais difusas, mais quebradas, o verde claro fraco, o azul claro fraco, que podem de facto permitir que haja, digamos assim, uma forma, digamos assim, um ambiente onde melhor seja possível a concentração. É claro que há que ter a noção de que é muito importante a concentração. E daí que, estamos a falar na ordem, e daí que seja ter em consideração o sono que durante o trabalho envolve determinadas pessoas. E temos que dizer que isso resulta, na maior parte dos casos, de falta de capacidade de concentração, de falta de concentração naquilo que compete a cada um fazer. E também, que é fundamental, no exagero com que as pessoas julgam que podem estar tempos infinitos concentradas, que não é possível. A concentração deve ser feita de uma forma intermitente, isto é, estar 1, 2, 3 minutos concentrado, depois descontrair, depois voltar à concentração, depois descontrair. Porque isso é possível manter um ciclo de concentração na alternância dos esteios do grupo, é possível manter uma corrente mais ou menos equilibrada durante todo o tempo. Se a pessoa quiser estar concentrada muito tempo, acaba por não conseguir e acaba por ser bafejada pelo sono. E vamos renotar que não é necessário estar em entidades inferiores no ambiente. A ação deles pode ser feita à distância, através do pensamento. Depende da sintonia e da preparação que tivemos todo o dia para o trabalho que vamos desenvolver. Às vezes é nessa sintonia que nós acabamos por cair, ou chegar à sala de trabalhos com aquela dominação mental que à distância exerce essa força fundamental. É claro que algumas pessoas dizem assim, na reunião mediúnica não devem participar os pacientes, os doentes, como queiramos chamar. Bom, não é real, a codificação é muito clara na pergunta, como já temos a oportunidade de dizer, na pergunta 935 e 36, que são momentos em que os encarnados podemos ter consciência de que os desencarnados não esqueceram de nós, mas também um momento em que os desencarnados têm consciência de que nós não nos esquecemos deles. Se não for permitido às pacientes, às pessoas que vêm em busca de socorro estar, então isso não é possível acontecer. E acabamos por cair no elitismo, quer dizer, só determinadas elites é que podem participar nos trabalhos, só determinadas elites é que podem ter a consciência de que os familiares não se esqueceram, e isso é absolutamente contra aquilo que Jesus ensinou, que era, todos somos irmãos, todos somos iguais,
nessas condições. Agora, o que deve ser ressaltado é que os convites sob forma de curiosidade não devem ser permitidos. Quer dizer, as pessoas que queiram assistir só para ver como é, para depois contar como foi, não devem assistir por curiosidade, porque depois acabam por transmitir aquilo que não entendem, aquilo que não percebem e acabam por ser instrumentos de negativismo. Então, assistência de curiosidade não deve ser permitido. Assistência de terapia, nós achamos que sim, embora aceitemos que muita gente não considere, que alguns grupos não concordem, que alguns espíritas não permitam, ainda que para nós seja extremamente difícil compreender como é que alguns de nós, por exemplo eu, que fui iniciado no espiritismo por ação direta, digamos assim, do fenómeno, porque se não tivesse sido o fenómeno ainda andaria alguns anos, como já andava, a tentar estudar para poder compreender. Eu não entendo como é que eu, tendo sido empurrado para dentro da doutrina espírita através do fenómeno, e não vai agora permitir que outros, que também precisam de ter provas palpáveis, reais, concretas daquilo que é a manifestação dos espíritos, o não possam fazer, porque as pessoas acabam por se interessar e vão-se embora. E muitas vezes até vão em busca de conhecer melhor as coisas, onde não devem, onde não explicam, onde de facto não os esclareçam convenientemente e com racionalidade. Então, na sessão mediúnica, na reunião mediúnica, cada um deve saber qual é o papel que lhe compete. O médium, o doutrinador, o esteio, deve ter perfeita consciência do que se espera dele na participação no trabalho espiritual. E, com maioria das razões, o dirigente. O dirigente deve ter consciência do papel que lhe compete no trabalho espiritual, no trabalho mediúnico. E isso é de muita responsabilidade. Depois, é ter a noção de que, para o trabalho, é fundamental que haja uma concentração através da leitura de uma página do Evangelho e da prece, que deve ser clara, concisa, precisa e curta. Há pessoas que fazem um grande discurso à volta da prece, porque não é possível que as pessoas estejam concentradas muito tempo a ouvir um grande discurso. Então a prece deve ser curta, clara, concisa e deve ser precisa, sem rodeios, sem bajulações, sem ai meu Deus, que és todo fantástico, extraordinário, que és bom e não sei o quê, dá-me lá isto. Quer dizer, a gente parece que está a fazer um elogio em troca de sermos melhor entendidos depois. Um outro problema, um outro pormenor que é necessário entender no trabalho mediúnico é a questão do vestuário, das roupas. Há determinadas, tivemos no Brasil, conhecemos um centro grande, em que a dirigente dizia, pois olha, uns vinham de vermelho, outros de azul, outros encarnados, saia curta, saia comprida, outros mangas cavas, outros sem cavas, e nós tivemos que pôr ordem nisso, e então passamos a exigir que toda a gente viesse vestida de branco, desde os sapatos até ao pescoço. Bom, mas é evidente que as pessoas que vestiam a bata, em climas muito quentes, acabavam por tirar tudo debaixo da bata e ficarem só com a bata. O que era curioso é que a contraluz, perdão, foi pior a emenda que o soneto, porque as pessoas da contraluz acabavam por ser, digamos assim, chamadas à atenção, ou ser presas à sua atenção, para pormenores que se calhar eram mais negativos que as pessoas viessem vestidas de vermelho ou vestidas de cinzento. Agora, as roupas devem ser discretas, devem ser simples, sem grandes projeções, sem grandes coisas esquisitas. Há muitas pessoas que gostam de ir bem com rosas ao peito, com flores grandes, para chamar a atenção. Deve ser um trabalho discreto e, portanto, as roupas devem ser discretas, devem ser apresentáveis, nada de mangas cavas, ou de mini saias, ou de saias apertadas, porque é evidente que as saias apertadas, com certeza que a pessoa ao sentar-se, as saias correm, e depois do trabalho, pronto, ninguém está bem, ou até as senhoras, que eu nem entendo muito bem como é que isso pode acontecer, se sintam bem com as pernas bem apertadas, com saias muito apertadas. Então a pessoa deve estar à vontade para que a sua concentração seja eficaz e seja eficiente. Tudo aquilo que possa causar mal-estar deve ser evitado. E neste particular das roupas também deve ser tido em consideração isso. É claro que dizem algumas pessoas, mas as roupas brancas. Mas há de facto a Umbanda, nem é Umbanda branca, atenção, a Umbanda usa muito essas fatiotas brancas, etc. É uma tradição cultural que se respeita e, portanto, nós não temos nada a opor a essa circunstância. Mas é evidente que o que é preciso ser branco é por dentro, o que é preciso ser branco é o coração, é a alma, é a nossa consciência, isso é que é preciso ser branco. Não adianta nada andar com bata branca, com vestido branco, sapatos brancos, meias brancas,
e cabelos pintados, por exemplo, que parece um anacronismo, mas com a podridão por dentro, a crítica fácil, a calúnia muito, muito simples, o julgamento dos outros. Então é aí que deve ser privilegiada essa situação. Portanto, nós não temos, no nosso caso concreto, raízes culturais em Portugal que justifiquem, por exemplo, essa vestimenta. Agora, é negativo? De todo que não é negativo. Não há nada que, em absoluto, seja contraditório, mas não se justifica, não tem nenhuma justificação, digamos assim, doutrinária, não tem nenhuma justificação cultural, não tem nenhuma justificação científica, nem tampouco evangélica. Ah, mas Jesus usava uma túnica branca e tal. Mas no tempo de Jesus a vestimenta normal era a túnica, porque era mais barata, porque era mais simples e porque era a vestimenta geral. Então vamos ficar por aqui agora, nestas preocupações de preparação do dia de trabalho. Esperemos que, na próxima quinta aula prática, possamos levar um pouco mais adiante o funcionamento da Casa Espírita. Até lá.